Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia, meus amigos, minhas amigas em Cristo Jesus. Sejamos todos muito bem-vindos a mais um sábado ensolarado aqui no Nordeste, para trazermos um pouco das palavras de Jesus, que é nosso mestre, guia. Então, precisamos cada vez mais saber a quem nós estamos seguindo, não é mesmo? Então, meus irmãos, temos todos um bom início de sábado e juntos aqui para estudarmos juntos as passagens de Jesus aqui pela Terra, não é mesmo? Então, para começar, nós vamos pegar o livro Fonte Viva, que é de psicografia de Chico Xavier e ditado por Emmanuel. E o capítulo hoje é o 34, que tem o quê? O título? Guardemos cuidado. E é retirado da epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo 15, que diz assim: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Vamos ver o que Jesus quis dizer, o que Paulo quis dizer com isso para aquela comunidade que ele tinha formado lá de cristãos em Tito. Então, olha só, aqui Paulo está falando assim, né? Guardemos o cuidado, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. E Emmanuel vai nos explicar o seguinte: o homem enxerga sempre através da visão interior. Então, nós vemos as coisas da forma que nós agimos, que nós achamos certo. Então, a gente julga certo aquilo que a gente acha certo. Então, nós vemos as coisas exteriores de acordo com aquilo que é a nossa crença interior. Com as cores que usamos por dentro, julga os aspectos de fora. Então, se eu estou num dia muito feliz, eu vou achar que todo mundo está feliz. E necessariamente não. Enxerga o homem pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Então, de acordo com aquilo que eu sinto, eu vou examinar os sentimentos alheios. Às vezes a pessoa está triste porque morreu o gatinho dela. E vamos supor que a gente não gosta de animal de estimação. E a gente fala, mas que besteira, está triste só porque morreu o gato? Vai lá no pet shop, compra outro, ou adota outro gato, tem tanto gato para ser adotado, né? De acordo com aquilo que a pessoa sente. Então, ó, na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e os fins das ações que lhes são peculiares. Então, a gente enxerga a conduta dos outros de acordo com aquilo que para nós é certo. Então, por isso que nós julgamos com muita facilidade. Porque o que é certo para nós, necessariamente não é certo para os outros. Então, olha só, daí o imperativo de grande vigilância,
o título do capítulo é Guardemos o Cuidado. Grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Olha só. É muito fácil, meus amigos, a nossa consciência se contaminar pelo mal, porque o mal, às vezes, ele vem vestido de cores lindas, de sabores, de cheiros, né? Então, guardemos o cuidado. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Então, aquele dia que a gente amanhece lá para baixo, a gente vai ver o mundo mais cinza, o mundo mais feio, a gente vai ver o mundo mais sem possibilidade de melhorar. Por quê? Porque o nosso íntimo está daquele jeito, não é mesmo? Aí, olha só, junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Então, quantas vezes a gente imagina que amar é desejo? E são coisas diferentes. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos, nossa, como essa pessoa é vaidosa. A pessoa só está bem vestida. É o jeito da pessoa andar daquele jeito bem vestida. A gente já julga, nossa, aquela pessoa é vaidosa. Ó, do jeito que nós somos por dentro. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Então, aquele nosso amigo que ganhou para vereador agora nas eleições, a gente já fala, vai se tornar um daqueles que nem cumprimenta ninguém. A gente já vai julgando. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento das oportunidades, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Então, é aquilo, minha gente. A gente vê o vizinho sair todo dia para trabalhar, a vizinha sair, um belo dia eles trocam o carro por um carro do ano. E a gente vai logo pensar assim, da onde será que saiu esse dinheiro, hein? Sendo que os dois trabalham. Ninguém sabe como que é a organização financeira lá de dentro da casa deles, mas a gente já fica pensando que ele deve ter dado tombo em alguém, né? A maledicência. Então, ó, quando ouvimos um amigo na defesa justa, um amigo se defendendo justamente, usando a energia que lhe compete, porque quando a gente está certo, a gente pode e deve usar da energia que nos compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Então, a pessoa está lá defendendo, né? A pessoa está lá se defendendo, justamente. E aí a pessoa tem uma verve, ela fala, né, uma oratória, e a gente fala assim: hum, essa pessoa está muito nervosa, é intratável. A pessoa está apenas se defendendo. Quando a treva se estende na intimidade das nossas vidas, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Lembra que um dia aqui no programa nós falamos que nós ainda somos um lado sombra e um lado luz? E quando a gente deixa essa sombra se adentrar nos nossos pensamentos, vão acontecer lamentáveis e deploráveis alterações em nós. Virtudes nessas circunstâncias jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Então, a pessoa está lá fazendo bem, participando de alguma organização social. Gente, vocês me desculpam, mas é porque hoje a minha pressão ela está bem baixa mesmo. Então, toda hora eu fico assim. Então,
vão descontando, tá? Então, ó, os mais largos gestos de bênçãos recebem lastimáveis interpretações. Às vezes a pessoa está fazendo bem, mas fala assim, olha lá, metida, logo cedo querendo fazer caridade. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme. Que coisa mais triste do que o ciúme, gente? A inveja, invejar o que as outras pessoas têm. O ciúme a gente cria coisas na cabeça da gente, pela suspeita ou pela maledicência. Então, guardemos cuidado toda vez que fomos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Não vamos ficar fofocando, não. Casos intrincados existem nos quais o silêncio é remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então, esse último parágrafo é muito importante, gente. Então, Emmanuel vai nos explicar que casos intrincados, difíceis, existem, nos quais a melhor coisa que nós temos que fazer é ficar quietos. Ficar quietos. Por quê? A gente não sabe qual tipo de espírito está caminhando conosco, né? Se a visão desse espírito é uma visão clara ou é uma visão mais densa. Então, o alerta aqui de Emmanuel é esse mesmo. Guardai, ó, guardemos o cuidado. Então, vigiar, Jesus falou, né? Vigiar e orar. Jesus até falou vigiar antes de orar. A importância de vigiar. Vigiar os nossos pensamentos, para não ficarmos pensando mal das pessoas. Vigiar as nossas palavras, porque a palavra pode ser um dardo venenoso. Vigiar as nossas posturas. Como é que nós estamos nos colocando perante a vida? Não é mesmo? Então, essa primeira lição que nós aprendemos hoje, que sirva para nós sempre estarmos nessa patente. Cuidemos, vigiemos com o que nós falamos, com o que nós vemos, a maneira que ouvimos, o que nós fazemos, não é mesmo? Então, na sequência, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Luz Imperecível, que é o estudo da interpretação do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. E hoje nós vamos falar de um capítulo que é muito importante para todos nós. Olha só, o título do capítulo: Limitações Humanas. Da mesma maneira, meus irmãos, que é necessário que a gente saiba as nossas capacidades, cada um de nós tem capacidades para alguma coisa, mas é necessário também que nós saibamos o nosso limite, até onde nós podemos ir, né? Então, olha só, esse estudo de hoje vai ser tirado do Evangelho de Mateus ainda, capítulo 6, versículo 27, que vai dizer assim, uma fala de Jesus: E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Quer dizer, 1 centímetro. Então, Jesus vai falar assim, né? E qual de vós poderá acrescentar, mesmo que tendo todos os cuidados, quem de nós pode acrescentar 1 centímetro a mais na nossa altura? Só com sapato e salto. Senão, não acrescentamos nada à nossa altura. Então, agora nós vamos entender o que Jesus falou, pedacinho por pedacinho dessa frase. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados? Então, vamos entender. A pergunta formulada pelo Cristo nos leva, sem dúvidas, a reflexões capazes de nos favorecerem no levantamento das nossas limitações.
Então, meus irmãos, é aquilo que eu falei no começo. Da maneira que é importante nós sabermos todas as capacidades, todas as qualidades nossa, é importante que nós saibamos também nosso limite. Para certas coisas eu sou muito limitada, para as outras não. Então vamos tentar ver isso daqui. Então nós vamos, Cristo nos leva sem dúvida a reflexões capazes de nos favorecerem no levantamento das nossas limitações. Então, vamos levantar essas limitações. Quais são as limitações que eu tenho? Se, de um lado, os recursos de que somos dotados podem e têm nos projetado para faixas a se ampliarem cada vez mais, de outro lado, é imperioso estarmos conscientes da existência de componentes cuja presença está inteiramente à mercê dos desígnios celestes. Ajudando-nos a compreender o fato, o texto evangélico registra com sabedoria, com todos os seus cuidados. O que esse pedaço quis dizer, gente? Olha só que interessante. Então, é assim, limitações e possibilidades. Nós estamos falando de nossas limitações, nossas possibilidades. Então, vamos supor assim, se eu estou doente, eu estou passando por uma doença. Então, o que eu faço? Eu vou ao médico. Ah, esse médico não dá certo. Eu vou no outro médico. Ah, esse médico compreendeu o que eu tinha e está me passando a medicação certa. Tá legal. Então, eu estou tratando tudo, mas passam-se os meses e eu não vejo melhora. Aí eu volto no médico e falo, doutor, não está melhorando. Ele fala, Regina, mas você vai ter que entender que da agora para frente vai ser assim. É uma cartilagem ali no joelho que já gastou muito. Você já fez cirurgia uma vez, então não tem como esse joelho ficar bom de novo. Você vai ter o teu jeito de andar vai ter uma limitação. Olha só. Então, eu sei que eu sempre fui de andar muito rápido, né? Porque todo mundo fala que quem tem perna comprida anda rápido, né? E acho que é verdade. Então, andar muito rápido e muito ativa, vai para ali, vai para lá. Aí chega uma certa faixa de idade que a gente se vê limitada pelo joelho, que ele está comprometido. Então, a pessoa emagrece, já emagreceu tudo que tem que emagrecer, faz todos os tratamentos que tem que fazer. Desculpa. Mas o médico fala, Regina, é assim. Da agora para frente é se adaptar, sim. E aí? Então, gente, a minha parte eu faço. Agora, tem parte que não está nas minhas mãos fazer. Está nos desígnios de Deus. E quando a gente fala desígnios de Deus, tem que lembrar que dentro desses desígnios de Deus está muito a nossa vontade. Por quê? Lembra lá no nosso planejamento reencarnatório, quando a gente estava prestes a reencarnar, que a equipe que cuida dos nossos planejamentos reencarnatórios foram procurar um pai, foram procurar uma mãe que quisesse nos aceitar. Depois perguntaram para nós se estava legal, se ia gostar de morar nessa família. Tudo bem, nós aceitamos. Né? Aí, lá no planejamento reencarnatório, fala assim: olha, você vai ter uma vida para o teu bem. Da última vez que você viveu na Terra, você tinha muito dinheiro, mas o dinheiro te fez um mal, subiu na tua cabeça, você gastou só com desvario, só com o que não precisava. Pois agora, no reencarnamento planejatório, você pediu que viesse com falta de dinheiro. Porque você teve dinheiro, não soube lidar com ele, agora vem a falta de dinheiro para ver se numa próxima reencarnação
você venha novamente com dinheiro e saiba finalmente ligar, porque você já passou pela prova da necessidade de contar as moedinhas para chegar no final do mês. Entende, gente? Então, do jeito que nós temos as nossas capacidades, nós temos também as nossas limitações. Então, olha só. Então, olha só. É imperioso estarmos conscientes da existência de componentes cuja presença está inteiramente à mercê dos desígnios celestes. Então, por mais que eu tente economizar, se nessa encarnação a prova minha é lidar com dinheiro, por mais que eu tente economizar, eu vou chegar no final do mês e vou estar sempre quebrada. Entende, gente? É uma limitação nossa, não sei mexer com dinheiro. Então, vejam vocês. Ajudando-nos. Então, quando chegam esses desígnios celestes, que na realidade são desígnios celestes, mas são opção nossa também, porque nós já estamos conscientes, quando nós estamos em espírito, lá do outro lado, prestes a reencarnar, nós sabemos o que precisamos passar. E às vezes a gente, tão lucidamente, a gente mesmo escolhe as nossas provas, porque a gente sabe que precisa passar naquela prova. Ficamos de recuperação, uma encarnação, na outra a gente vai ver se passa, não é mesmo? Então, olha só, ajudando-nos a compreender este fato, o texto evangelho registra com sabedoria, com todos os seus cuidados. Olha só. Então, o título do estudo de hoje é Limitações Humanas. E a fala de Jesus é: em qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, 1 centímetro à sua estatura? Mesmo que a pessoa tenha cuidado. Então, ó, esclarece também quanto ao imperativo de discernirmos quanto ao que nos cabe fazer e quanto é de atribuição divina, da vontade e da misericórdia do Criador. Porque não adianta, meus amigos, nós ficarmos de braço cruzado e falando assim: ah, Deus sabe o que eu preciso, Ele vai me mandar. Mas às vezes nós estamos tão cegos, meus amigos, tão cegos para as coisas espirituais, que a gente não vê a ajuda que chega. Olha só, não tem aquela história? Deu enchente naquela cidade, todas as casas ficaram com a água no telhado, e um senhor foi lá para cima do telhado e ficou esperando ajuda. Mas o que ele queria? Ele queria ajuda divina. Então ele ficou lá em cima assim, ó, rezando: meu Jesus, me ajuda. Vem um barco da Defesa Civil. O barco vem e os bombeiros falam: vem, meu senhor, vem, a gente vai te pegar. Ele fala: não, estou esperando ajuda divina. E continua rezando. Os bombeiros insistem, mas vem. Não, estou esperando ajuda divina. Os bombeiros vão embora, porque tem outras pessoas que querem ser salvas. Daqui a pouco passa o helicóptero joga a cordinha e eles gritam lá: sobe na corda! Ele fala: não, estou esperando a misericórdia divina. Gente, já foi mandado. A misericórdia divina mandou os bombeiros no barco para resgatar ele. A misericórdia divina mandou os bombeiros de helicóptero. Mas não, ele quer que apareça o quê? Um anjo. Ele quer que apareça um espírito refulgente, pegue ele nos braços e leve para a terra firme. É a parte que nos toca. Nós temos que fazer a nossa parte. A parte de Deus, ele sabe muito bem como fazer. Agora nós temos que nos preocupar com a nossa parte. Essa nossa parte nós não podemos terceirizar. Aquilo que é para nós fazermos, não adianta a gente querer que o fulaninho passe por nós. Ou que o fulaninho faça por nós. Não, gente, é nós. Quem está nessa escola, porque a vida aqui na Terra pode ser uma escola, pode ser uma prisão ou pode ser um hospital. Então, feliz de nós que estamos na escola, porque na prisão é pior e no hospital é muito triste. Então, nós estamos na escola. Vamos fazer com que a nossa vida seja uma escola nessa terra aqui.
Então, olha só. Então, temos que saber distinguir o que é a nossa atitude que nós temos que tomar e o que é atitude divina. Não vamos confundir as coisas, nem vamos terceirizar. Ah, é porque eu tenho muita fé no meu santinho, tenho muita fé na Nossa Senhora, eu vou cruzar os braços e esperar. Não, a gente não pode cruzar o braço. Se eu estou doente, eu que tenho que ir atrás dos médicos, eu que tenho atrás de fazer os exames, eu que tenho que ir atrás dos medicamentos, eu não posso esperar. O que eu posso fazer é pedir força para Deus me dar força para passar por esse momento. Mas quem tem que ir atrás sou eu. É a parte que nos cabe. Olha só, então já vimos, e qual de vós poderá com todos os seus cuidados? E agora, acrescentar um côvado, 1 centímetro à sua estatura. Vamos entender. A imagem didática, a gente não fala que Jesus é nosso mestre? É nosso mestre porque ele nos ensina. Assim, ele nos pega na mão para ensinar o beabá da vida espiritual. Então, ó, a imagem didática de Jesus é incisiva, capaz de separar com nitidez a diligência, os cuidados de nossa competência, aquilo que nos cabe fazer, com a medida sábia das fontes que nos dirigem. Então, nós precisamos saber, gente, nós precisamos estar bem claro, saber o que é a minha competência, eu tenho que fazer o quê nessa situação, e a espiritualidade tem que fazer o quê? Eu tenho que, se é questão de saúde, eu tenho que procurar médico, tratamento, hospital, o que for. E pedir ajuda. A espiritualidade vai me ajudar como? Me dando força. Agora, a gente não vai pedir um milagre para a espiritualidade, entende, gente? Porque quem realiza somos nós. Quem realiza somos nós. Então, olha só. Se de nossa parte emerge a necessidade de cultivar, cuidar e provisionar para que os fatos se encadeiem, de outro lado, não podemos esquecer que o mecanismo do crescimento extrapola totalmente as nossas acanhadas possibilidades de realização. Então, vamos entender aqui. Vamos supor que a gente seja que a gente plante uma horta na casa da gente. A gente pega uma terra boa. Se a terra não é muito boa, a gente mistura adubo, tudo certinho. Vai lá na casa do agricultor, compra semente boa para plantar alface, pimentão, tomate, rúcula, tudo que a gente quiser. Tá, e a gente vai. Então, o que a gente faz? A gente prepara o solo, mexe bem, mistura, deixa aquilo sentar um pouco, alguns dias, aí a gente água, planta sementinha, espaço, tudo de acordo com o que está escrito no envelope da sementinha. A gente planta e a gente vai fazer o quê? Vai esperar. A horta está lá no sol, a gente vai esperar. Daqui a pouco a gente vê que está brotando, mas também está brotando um mato do lado. A gente espera para saber o que é mato e o que é planta, a gente vai tirar o mato. Porque se a gente não tirar o matinho, o mato vai tomar conta da nossa alface, da nossa rúcula, do nosso tomate. Então a gente vai cuidar. Ah, mas tem muito passarinho lá onde eu plantei a horta. O passarinho vai lá picar tudo. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que botar uma tela. Não é? Não é função nossa, se eu quero essa horta, se eu quero comer legumes e verduras dessa horta, eu tenho que cuidar. Não é mesmo? Ah, mas é que bate um sol muito, muito, muito forte que queima todo. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que comprar aquelas telas mais escurinha e pôr por cima. Isso é nossa obrigação. Agora, se eu só for lá, naquela terra dura lá do jardim, jogar a semente e aguar, será que vai nascer?
pode até nascer, gente, mas não vai para frente. Logo essa plantinha morre, porque não tem cuidado, entende? Então, a nossa parte, nós temos que fazer. A outra parte é com a providência divina. Então, vejam vocês, né? No cerne de todos os fatos, lá no meio de todos os fatos e acontecimentos, está presente a providência daquele que nos conduz. Olha que lindo. Então, nunca estamos sozinhos. Seja no que for que nós fizermos, nós estamos acompanhados. Ah, Regina, mas eu não tenho horta, não faço horta, mas a gente não tem uma casa? A gente não tem filhos, ou tem netos, ou tem sobrinhos, ou temos um irmão, um tio, um parente, né? Qual é a parte que nos toca? Então, olha só, a gente sabe que tem alguém que está acima de nós, que nos está conduzindo. A gente não fala que Jesus é nosso mestre e guia. Nós nunca estamos sozinhos. Enquanto em nossas mãos, como elaboradores, segundo o sistema da evolução, estão entregues instrumentos, tempo, condições, ambiente e materiais suficientes para que a nossa evolução possa ter seu curso, garantindo a cada qual a sua cota de participação nas engrenagens da vida. Isso aqui é importante, gente. Então, cada um de nós tem a sua cota de participação nessa vida. Ah, Regina, mas eu não sou um político, não faço, né? Eu sou uma simples pessoa, um simples homem, uma simples mulher que estou dentro de casa, estou aposentado. E ótimo! E você está dentro de casa como? Você está dentro de casa, você está saudável, você está cuidando da tua casa? Você está ligando para um parente, para um familiar, para um amigo, um sábado à tarde, fala, vem cá comer um bolinho para socializar? Ou você recebe uma ligação de um parente, de um amigo, e a pessoa fala, vem cá hoje, eu fiz aqui uma rodada de pizza, vamos comer junto? E a gente vai. É a nossa parte que nos toca conviver bem com as pessoas, não é mesmo? Então, ó, auxiliando-nos no entendimento deste tema, Paulo, que escreveu essa passagem, já afirmava: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O Apolo era um discípulo de Paulo. Então, ó, Paulo plantou. O que Paulo plantou? Paulo não criou as primeiras comunidades de cristãos? Paulo criou primeiras comunidades de cristãos. E essa passagem de Paulo está em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, uma comunidade de cristãos lá em Coríntios. Então, olha só, Paulo foi lá e plantou a palavra do Cristo. Aí Paulo foi implantar outra comunidade. Daí uns meses aquela comunidade já estava forte, todo final de tarde estava lá para escutar o evangelho que Paulo explicava para eles. Aí Paulo vai para outra cidade fazer o mesmo trabalho, fundar novas comunidades de cristãos. E deixa lá em Coríntios Apolo. Então, por isso que ele fala, eu plantei a comunidade de cristãos. Paulo regou. Apolo regou? O que Apolo fez? Que regou é esse? Apolo continuou. Todos os finais de tarde ele convocava as pessoas, vamos lá, gente, estudar o evangelho e tal. Apolo regou. Mas quem deu o crescimento foi Deus. Está vendo? Como uma parte é da gente, a outra é de Deus. Então, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento pertence a Deus. E quando fala que pertence a Deus, meus amigos, por quê? Como assim pertence a Deus? Porque não foi sobre misericórdia de Deus que nós reencarnamos? E não foi sob misericórdia de Deus que ele nos abre assim, tipo um telão, e passa na nossa frente todas os nossos acertos,
todos os nossos erros e fala: e agora, Regina? Escolhe a tua prova para essa nova encarnação que está quase para acontecer. E aí eu já estou consciente, eu vou escolher aquilo que eu repeti, aquilo que eu fiquei de recuperação. Uai, não é não? Se eu não soube lidar com o dinheiro, eu vou falar, então me dê a prova para eu aprender a lidar com o dinheiro. Ou se a pessoa foi uma pessoa muito vaidosa, muito vaidosa, muito vaidosa, e quando chegou a morrer o corpo físico dela, a desencarnar seu espírito, ela não tinha acrescentado nada de espiritual. Ela só estava preocupada com as plásticas, com as maquiagens, com as coisas, tudo que ela precisava fazer. Então, de acordo com a nossa necessidade. Então, por isso que fala, mas Deus deu o crescimento. De acordo com a nossa necessidade, nós pedimos as provas para passar nessa atual existência, é onde Deus dá o crescimento, ele dá a possibilidade de nós passarmos pelas provas que nós precisamos passar. Por isso, meus irmãos, que quando chega o momento da prova, e chega para todos nós, ou já chegou, ou vai chegar de novo, mas chega sempre. Não adianta a gente querer terceirizar a prova. Aquilo que eu tenho que passar é o que meu espírito precisa, então eu vou passar dignamente. Eu vou passar da melhor maneira. Ai, Regina, mas a hora da prova é difícil. Ninguém está falando que é fácil. Mas nós temos que saber que nós temos um Jesus conosco. Que nós não estamos perdidas nesse mundão de meu Deus, não. Nós não estamos sozinhos. Nós podemos pedir aos nossos benfeitores, a Maria Santíssima, Jesus de Nazaré, que nos dê força para passar por aquele momento. E vamos passando, e vamos aprendendo. Aquilo que aquela matéria que nós repetimos na encarnação passada, e nós vamos batalhando aqui, nós passamos. Então, é uma coisa a menos que nós carregamos. Olha que beleza. Então, por isso que eu falo, gente, que é tão importante a gente sair desta encarnação, quando o nosso corpo físico morrer e nosso espírito desencarnar, como é que nós devemos estar? Com a consciência tranquila. Dei o meu melhor. Fiz o melhor que eu pude, a minha parte, com a ajuda dos benfeitores. E vamos tranquilos para recomeçar a vida, só que do outro lado. Não é não? E quando nós entendemos isso, gente, fica muito mais leve passar pelas provas do que passar pela prova xingando, chorando, achando que Deus não é justo com a gente, eu sou uma pessoa tão boa e me vem tanta prova pesada. Opa, 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 vamos com calma. Jesus não nos afiançou que com ele é leve, é suave. Com ele a nossa caminhada é leve, o fardo é leve e o jugo, aquilo que nos pede, é suave. Então, quando chega a prova com Jesus, é suave. A importância de nós estarmos conectados com Jesus, conectados com o nosso anjo da guarda, que é o intermediário entre a gente e Jesus, conectados com Maria de Nazaré, não é mesmo? Então, depois dessa parte linda que é o vigiai e orai, né? O cuidai, para que a nossa parte nós façamos, que nós saibamos distinguir o que me toca e o que é da espiritualidade, né? Então, temos que entender que nem sempre a espiritualidade pode curar a nossa doença, porque às vezes quase sempre, a doença que nos chega é a nossa cura. A doença do corpo cura o nosso espírito endividado, nosso espírito, nariz em pé, soberbo. E às vezes vem uma doencinha para afinar, para falar, ó, vamos devagar, pense no que é importante, né? Então,
Se não é possível a cura, se a espiritualidade não nos pode curar, é porque não é bom para o nosso espírito que sejamos curados. Então, aí a gente tem que batalhar, continuar batalhando pela cura, continuar batalhando pelo nosso bem-estar e pedindo a proteção divina para nos dar força por passar naquele momento. Tudo fica mais leve, gente. E agora nós vamos estudar a última parte do nosso estudo, que é essa daqui, ó. Muito legal, por sinal. É do livro Lucidez, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto e ditado pelo Espírito de Hamed. O livro chama Lucidez, a luz que acende na alma. E o capítulo é o 34 também, que chama Abrir Mão do Tempo. Olha só. Então, lembrando que esse livro aqui é um livro de preces, que nós vamos falando com Jesus, né? Então, ó, ou com Deus, ó, Pai amantíssimo, ajuda-nos a abrir mão de controlar o tempo e dar seu devido valor na nossa vida. Olha, gente, hoje em dia a gente não fala assim, ai meu Deus, o tempo voa. Nossa, nós já estamos quase no final do ano. Nossa, as lojas já estão começando a se enfeitar para o Natal. Nossa, passou tão rápido. Então, aqui nós estamos pedindo para Deus nos ajudar a abrir mão de tentar controlar o tempo. Às vezes a gente fala assim, eu queria que o dia tivesse 30 horas, de tanta coisa que eu tenho. Epa, 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 epa. Vamos abrir mão de querer controlar o tempo e dar o devido valor do tempo na nossa vida. Impeça-nos, Pai, a tentativa de adulterar o resultado das coisas, pois os acontecimentos se tornarão realidade na hora e no tempo certo e acontecerão naturalmente. Isso aqui eu achei demais, gente. Olha só. Então a gente tem que pedir para Deus, olha só, para a gente não adiantar a coisa. A gente, ó, porque a gente não sabe que a vida não dá passos, não dá saltos, a vida dá passos, degrauzinho por degrauzinho. A vida não dá pulos, não. A criança, quando entra na escola, ela não entra lá na educação infantil? Ou ela já entra na universidade? Não, não dá salto, ela nem sabe ler. Então, olha só, impeça-nos a tentativa de adulterar os resultados das coisas, pois os acontecimentos se tornarão realidade na hora e no lugar certo, e acontecerão naturalmente. E aqui, gente, eu tenho que lembrar a questão do suicídio. Tão triste, né? Vemos tantas pessoas se suicidando, né? Muito triste. Que desespero, né? E eu fico muito compadecida, porque eu pensei assim, a pessoa não deu tempo ao tempo. Porque toda pessoa que se suicida, é claro, ela está passando por um momento que ela está mal emocionalmente, ela está mal psicologicamente, ela está mal espiritualmente, ela está mal patologicamente, ela está adoecida. Mas aí, o que acontece? Olha só, gente, a pessoa acha que aquela dor que ela está sentindo é uma dor emocional que a pessoa que se suicida tem, né? É aquela dor, é aquele vazio, né? Então, o que a pessoa fala? Eu vou me matar para não passar por nada disso. E aqui ele fala, ó, impeça-nos a tentativa de adulterar o resultado das coisas. Porque a pessoa pensa que se matando e morrendo seu corpo físico, aquilo vai passar. Mas a morte não mata o espírito. E quem sente é o espírito, e o espírito está vivo do outro lado. Então o espírito vai para o outro lado com aquela mesma dor que sentia aqui, enquanto estava na carne. Olha que sofrimento.
A gente sabe que Deus é um Deus de bondade. Nós sabemos que Nossa Senhora tem as equipes, as legiões de trabalho com ela, né, no cuidado com os suicidas, e sabemos da benevolência do Pai, mas sabemos também que Deus é um Pai bom e justo. Então, justo. A pessoa que se suicida, ela vai ser acolhida, vai ser recebida, mas ela vai passar aquele aperreio dela, porque ela acha que ela passando para o outro lado, tudo acaba. Nada acaba, gente. Só esse corpo aqui que morre. Mas o espírito sai livre, vivo, e aí ele continua sofrendo por um bom tempo ainda. Por isso que quando a gente sabe de um familiar, de um amigo que se foi pelo suicídio, a gente tem que rezar muito, para aquele espírito logo reconhecer, né, o erro, o engano que ele foi, pedir perdão a Deus, pedir uma nova oportunidade, né? Então, nossas preces são muito importantes, gente, muito importante. Então, ó, lembrando, pois os acontecimentos se tornarão realidade na hora e no lugar certo. Então, eu fico com muita compaixão quando eu sei que alguém se suicidou, porque eu penso assim, a pessoa não era dona do tempo dela. Talvez amanhã essa prova terminasse. Estava certo para essa prova terminar. E ela achou que essa prova ia durar para a vida toda. Não deu o tempo necessário, né? Eu fico muito compadecida, porque eu penso assim, talvez essa pessoa, naturalmente, amanhã fosse o dia dela ser chamada de volta para a espiritualidade. E ela não esperou. Ela se adiantou, tirou a vida dela, sendo que amanhã talvez ela fosse naturalmente. Então, por um minuto de desespero, a pessoa, né, passa para o outro lado num estado de muito sofrimento, que precisa muito das nossas preces, das nossas compaixões. Então, ó, tem uma passagem aqui que é de Jesus e fala assim, ó: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, né? Então, essa frase que Jesus falou é muito importante, gente, porque, olha, ele fala assim, para a gente não se inquietar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã, ele vai trazer os cuidados para ele mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, basta o dia de hoje que a pessoa está mal, não precisa pensar que amanhã vai estar mal de novo, né? Faça alguma coisa para melhorar, vá no médico, peça ajuda, não é mesmo? Um psicólogo, né? Conte com um familiar, com um amigo, não é? Em muitas ocasiões, vamos continuar a prece. Em muitas ocasiões, Senhor, desejamos ansiosamente alguma coisa. Seja um cargo no trabalho, seja fazer uma viagem com a família, seja comprar um imóvel, seja ter um companheiro ou uma companheira, seja ter uma peça valiosa. Ai, aquela joia tão bonita, queria tanto ter aquela joia. Então, em certos momentos, nós desejamos muito alguma coisa e queremos antecipar a duração natural dos acontecimentos para que a nossa vida tome novos rumos. Então, tipo assim, se eu quero muito, muito, muito um cargo no meu serviço para eu subir, ganhar mais, e aí o que eu faço? Eu faço uma falcatrua naquele meu colega que eu sei que vai ter a promoção, e eu faço uma falcatrua, puxo o tapete dele, e aí eu sou promovida. Gente, adiantou? Será que adiantou essa minha promoção? Eu tendo feito falcatrua, feito alguma mentira, alguma coisa ruim para o meu colega que ia ter esse cargo, e o cargo foi para mim porque eu puxei o tapete dele? Será que adianta? Olha só, uma viagem. Ai, nunca viajei com a minha família, eu quero viajar, quero viajar.
Aí, o que que eu faço? Eu pego o meu cartão de crédito, pego das minhas filhas, pego do meu genro e falo, me empresta aqui que nós vamos fazer uma viagem. Nem sei como vou pagar depois. Adianta isso, gente. Adianta. Viagem só é bom quando a gente sabe que vai ter como pagar aquilo. Outra coisa, um imóvel. Ah, eu quero porque eu quero, preciso comprar um imóvel, eu já tenho 70 anos, como que eu não posso não ter um imóvel? Como que eu posso não ter? E vou, e vou, e vou, e aí vou lá e faço uma proposta para a pessoa, uma proposta desonesta para uma pessoa que está, como se diz, com a corda no pescoço. A pessoa tá, o marido perdeu o serviço, a mulher também não pode trabalhar porque tem as crianças pequenas para cuidar, e estão numa situação difícil, e aí a única coisa que eles têm é a casinha que eles moram. Aí eu vou lá e ofereço bem menos do que a casa vale, porque eles estão apurados e eles aceitam. Será que adianta eu comprar uma casa desse jeito? Passando a perna no dono do imóvel que está numa situação tão dura, não pagando aquilo que o imóvel vale? Será que adianta? Né? Ou eu quero um afeto, eu quero um companheiro, eu quero uma companheira. Ah, mas o companheiro que eu tenho, o companheiro que eu tenho já tem uma companheira, mas eu vou dar em cima, vou dar em cima. Aí eu vou fazer fofoca, vou tudo fazer para aquela união que aquele companheiro meu visado que eu queria, porque queria aquele companheiro que já tem uma companheira, vou fazer tudo para ele ficar mal com aquela companheira para depois eu entrar de boazinha. Adianta eu ter uma pessoa desse jeito? Vamos refletir. Ou uma peça valiosa. Ah, eu quero porque eu quero aquela joia. Eu passo todo dia em frente àquela joalheria, eu vejo aquele pingente, vai ficar lindo numa correntinha de ouro que eu tenho. Vou lá, pergunto, putz, é caro, mas o que que eu faço? Falo assim, eu vou parar de pagar o condomínio do meu apartamento por um ano, mais ou menos, e compro aquela joia. Adianta, gente? Daqui a um ano, eu tenho um ano de condomínio atrasado. Se eu bobear, eu perco o apartamento por causa que eu não paguei o condomínio. Adianta comprar uma joia assim? Então, olha só. Queremos antecipar a duração natural dos acontecimentos para que a nossa vida tome novos rumos. Todos esses exemplos que nós demos é a gente querendo antecipar a coisa, fazer a coisa, vou fazer do meu jeito. Não é, pode não ser o jeito muito certo, mas é o jeito que dá, né? Precisa pensar. Então, aguardamos, em algumas circunstâncias, pacientemente. Outras vezes, já aguardamos ansiosos. E durante todo o tempo imaginamos o que o futuro nos reserva. A gente não pensa isso, nossa, o que é que vem pela frente? Será que eu vou ser feliz? Será que isso? Será que eu vou ter saúde? Será que eu vou ver meus filhos crescer? As perguntas que a gente se faz, né? Quando acontecerá o que buscamos? Eu batalhei a vida toda, até hoje não consegui. Quando é que eu vou conseguir? Acreditamos que só assim então seremos felizes. Então a gente acredita que só o dia que eu comprar aquela joia, ou só o dia que eu fizer aquela viagem, ou só o dia que eu tiver aquele companheiro ou aquela companheira, o dia que eu. Quais os exemplos que nós demos aqui? Mas o dia que eu comprei aquele imóvel, eu vou ser feliz. Só vou ser feliz o dia que eu morar naquilo que é meu. Ou se não, só vou ser feliz o dia que eu tiver um cargo maior. E a gente esquece de viver o dia a dia, esperando a felicidade lá do outro lado. Mas será que vale a pena? Será que eu vou chegar lá? Não é? Então não é melhor a gente viver bem o dia de hoje? Porque o dia de ontem já passou, gente. Não adianta a gente falar, e ontem eu fui tão feliz. Não, já foi. Que bom que nós somos felizes. Vamos tentar ser felizes outra vez, de outro jeito. Não é não? O dia de ontem já passou. O dia de amanhã, Jesus não falou, deixai o dia de amanhã
O dia de hoje tá bom, olhe para o dia de hoje. O dia de amanhã a gente nem sabe se nós vamos estar vivos para ver o dia de amanhã. Então, o que é que nós temos? Nós temos agora. Agora. Então, agora é o momento da gente ser feliz. Então, a felicidade não está lá quando a gente consegue chegar lá no final da jornada, não. A felicidade está enquanto a gente caminha. E a gente deixa, às vezes, nesse tempo que a gente está esperando ser feliz lá, às vezes a pessoa fala, eu vou ser feliz o dia que eu aposentar. Mas a pessoa não se prepara para a aposentadoria. Aí chega a aposentadoria, a pessoa entra na depressão. Ah, eu gostava tanto daquela, daquela rotina de acordar cedo, tomar banho, tomar café, ir para o serviço, tomar café lá no serviço com os meus colegas. Não é? Então, gente, não vamos achar que é amanhã, é hoje. O bem que eu tiver, eu tenho que fazer hoje, para eu ser feliz hoje. Amanhã a gente faz de novo o bem, vai ser feliz de novo, mas vivendo dia após dia. Olha só, vamos continuar a nossa prece. Pai, hoje sabemos que as respostas vêm do alto. Se ouvirmos com atenção tua voz, nós a perceberemos claramente. No momento exato, na ocasião correta, chegará a oportunidade adequada. Então não adianta a gente querer passar rasteira no nosso colega de trabalho, só para eu já ter o cargo amanhã. Calma. Se a gente for merecedor, esse cargo vai cair na nossa mão. Ah, mas eu preciso do imóvel, eu preciso ter um imóvel. Você está morando de aluguel? Estou. Calma. Faça com que chegue a oportunidade para você comprar teu imóvel. Faça aquela poupança necessária, ou vai fazer um projeto junto aos órgãos, né, do governo que empresta o dinheiro para comprar casa. Vamos ver como é que é, né, não? Então, ó, então no momento exato, na ocasião correta, chegará a oportunidade adequada. Então não vamos querer antecipar as coisas, gente. Devemos nos tornar brandos e flexíveis. Brandos, pessoas bondosas, pessoas que não se estouram, e flexíveis. O que, que são pessoas flexíveis? Lembra do bambu? Bambu, ó, mas ele enverga, mas ele não quebra. Flexíveis é quando eu me adapto à situação. Ai, mas é muito difícil se adaptar nessa situação. Mas precisa. Eu vou ficar sofrendo, então é melhor me adaptar. Isso vai passar? Vai passar. Então, deixa eu me adaptar enquanto não passa. Não é não, gente? Olha só. Devemos nos tornar brandos e flexíveis. Flexíveis é ser resiliente, né? Pois sabemos que tua celestial determinação sempre acontecerá, apesar de nós, e não por nossa causa. Porque Deus, acha que Deus é um mágico, com uma varinha mágica que fala, hoje a Regina merece um prêmio. Não é assim, gente. Eu todo. Como é que eu posso ser imensamente feliz se eu sei que tem irmãos nossos catando lixo na rua, procurando um pedaço de pão no meio do lixo? Eu sou feliz, mas eu não sou aquela felicidade. Eu tenho que ver isso. Eu tenho que procurar amenizar a fome daquelas pessoas, pelo menos que eu conheço no meu bairro, na minha rua. Entende, gente? É assim. Então, ó, então não é por nossa causa. Quanto mais nós vermos acertos acontecendo no mundo, mais nós vamos ser felizes. Então, ó, a todo momento, estamos sendo preparados para tomar posse daquilo que nos pertence. Então, aquilo que é para ser meu, não vai ser de outra pessoa. Vai vir parar na minha mão. Claro que eu vou fazer, vou caminhar corretamente na vida, e na hora certa, se eu tiver mérito, vai cair na minha mão. Então, ó, precisamos nos libertar do suposto controle que temos sobre o tempo.
Às vezes a gente fala assim, eu quero 30 horas no dia. Gente, vamos viver as 24 horas da melhor maneira possível? É o que eu digo. Deu para fazer hoje? Deu. Não deu amanhã, tem outro dia, a gente faz amanhã. Termina amanhã, não é? Então, ó, precisamos parar de manipular os fatos e as ocorrências que a vida nos apresenta. Então, não adianta a gente querer ficar manipulando as coisas para acontecer mais rápido. Vamos tocando de acordo certo com o que nós conseguimos. Em muitas circunstâncias, Senhor, nós nos aventuramos a buscar o que tens como plano e propósito para a nossa existência, procurando com inquietude o seu desejo sapiencial. Todavia, é bom não nos esquecermos que existem momentaneamente coisas além do nosso alcance, ou sobre as quais nós não temos nenhum controle. Então, a gente não fala, às vezes a gente pensava assim, que a gente queria os filhos todo debaixo do nosso saia, porque a falsa impressão que a gente estava no controle deles, se eles estiver por perto, nada de ruim acontece. E acontece, às vezes acontece. Não é mesmo? Então, nós não temos controle sobre o tempo, sobre os acontecimentos das outras pessoas. Olha só, devemos ter calma, a palavrinha mágica, devemos ter calma para esperar aquilo que está demorando para acontecer. O dia de hoje cuidará do que é essencial e indispensável para nós. Tudo que nós recebemos hoje, gente, o oxigênio que recebemos, a chuva ou o sol, uma visita ou ninguém nos visita hoje, é tudo que nós merecemos hoje. Olha só, né? Então, momentaneamente, as coisas não estão ao nosso alcance. E certas coisas nós não temos controle mesmo, gente. A gente não controla. A gente quer controlar a vida, às vezes, dos filhos da gente, se a gente não consegue controlar a nossa. Porque nós não temos controle sobre tudo. Devemos ter calma para esperar aquilo que tarda, né? E o dia de hoje cuidará do que é essencial e indispensável para nós. Pai, concede-nos concede-nos especialmente a dádiva de compreender a tua vontade, seja qual for. Lembra daquela frase da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Não é a minha vontade, é a vontade do Pai que nos criou. Então, e às vezes a gente reza o Pai Nosso tão maquinalmente que a gente não lembra dessa frase, seja feita a tua vontade. Que possamos confiar em teus desígnios superiores e sábios, já que o ontem, o hoje e o amanhã são 3 etapas da mesma jornada. Não vai mudar. Se eu me inquietar, não vai mudar nada, só vou piorar para mim. Vou ficar uma pessoa inquieta, tamborilando os dedos na mesa. Não vai adiantar nada. A todo momento é possível semear e colher. E os nossos anseios do coração serão realizados na ocasião oportuna e segundo a tua vontade, não é segundo a nossa vontade. Agradecemos a ti, ó Pai, hoje e sempre. Olha que linda oração, que nos levou a entender profundamente a importância do tempo. Nós façamos hoje o nosso melhor. Amanhã, nós façamos amanhã o nosso melhor. Vamos fazendo o nosso melhor, né? Com vistas no hoje eu quero ser uma pessoa melhor. Então é hoje. Ontem eu não sei que jeito que eu fui, amanhã também não vou ser. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. Mas hoje eu estou preocupada com hoje, eu não estou preocupada com amanhã. Eu vou procurar saber como é que eu vou fazer, não é não?
Que linda lição, né? Fica a reflexão para a semana, meus irmãos. Principalmente para mim que falo para vocês, porque eu sempre me ponho junto, né? Aqui ninguém é facilitador de ninguém, estamos todos no mesmo barco, aprendendo juntos, as nossas dificuldades são iguais. Estamos no mesmo barco, no mesmo mundo de expiações e provas, passando para um mundo de regeneração, não é mesmo? Então, meus amigos, antes de falar com Maria de Nazaré, vou desejar um bom sábado, um ótimo início de semana. Lembrando que nós estamos no início do mês. Que lindo! Temos o mês de novembro pela frente. Temos o dia de hoje. E será que já agradecemos a Deus por termos acordado, por estarmos vivos, por conseguirmos olhar, por conseguirmos sentir o cheiro do cafezinho? Será que nós agradecemos pelos passarinhos que 5 horas da manhã nos acorda aqui? Fio, 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 fio. Será que nós lembramos de agradecer? Vamos fazer de hoje o nosso melhor. Tenham todos uma semana abençoada, repleta de bons pensamentos, repleta de bons dias. Hoje eu faço o meu melhor, amanhã eu faço o meu melhor. E assim eu vou. Receba um grande abraço, com muita gratidão por estarmos juntos mais uma vez. E agora vamos falar com Maria, o lírio de Nazaré. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas dores, nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humildade. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, Maria, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Essa Ave Maria foi psicografada por nosso irmão Chico Xavier e ditada pelo espírito do poeta Amaral Dornelas. Tenham todos um dia cheio de bênçãos. Que Jesus continue nos orientando hoje e sempre. Até a próxima vez. Obrigada. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.